Então, galera, hoje a gente vai tratar de um tema que é a emergência ou a crise hipertensiva. Eu começo essa fala aqui diferenciando três condições diferentes. Então, o paciente crítico, né, ou o paciente da emergência, da terapia intensiva, pode se apresentar para a gente com pico hipertensivo em três contextos diferentes, tá? Vou começar pelo mais grave, que é a chamada emergência ou crise hipertensiva de fato. A condição é essa definida como pressão arterial acima de 180 por 120, porém, não basta os valores tensionais elevados, né? Então, para a gente chamar essa condição de emergência ou crise hipertensiva, é necessário, é uma condição indispensável que exista associada à elevação da pressão arterial, que exista a lesão de órgão-alvo. Então, esse paciente precisa ter níveis tensionais acima de 180 por 120, porém, ele também precisa ter lesão de órgão-alvo, por exemplo, edema agudo de pulmão, infarto agudo do miocárdio, alterações neurológicas, a chamada encefalopatia hipertensiva, né, definida principalmente por alterações do sensório, né, enfim, seja para baixo, depressão do sensório ou agitação psicomotora, e ou também um AVE, também a dissecção aórtica é importante. Aproveito para colocar para vocês aqui que a cefaleia occipital, né, tão comumente associada à elevação da pressão arterial, não é uma condição que defina uma encefalopatia hipertensiva. Na verdade, essa cefaleia occipital tem muito pouco a ver com a elevação dos níveis tensionais, tá? É importante que se diga isso. Então, isso é uma emergência ou crise hipertensiva. Então, níveis tensionais acima. Bem-vinda, Elizabeth. Acima de 180 por 120, associado à lesão de órgão-alvo, eu coloco aqui para vocês alguns exemplos. Outra coisa importante que se diga aqui é o seguinte, né? O que traz grande risco para esse paciente não é, de forma nenhuma, o valor da pressão arterial elevado, tá? O que vai fazer esse paciente ter risco de ter algum desfecho negativo, de vir a morrer, enfim, ou ter alguma sequela mais grave, são exatamente as lesões de órgão-alvo, né? A pressão arterial elevada, ela passa a ser perigosa e precisa ser objeto do nosso tratamento nesse cenário, porque existe a lesão de órgão-alvo. Então, a gente tem que baixar a pressão arterial desse paciente com drogas, inclusive parenterais, drogas venosas, porque senão esse paciente que já está iniciando uma síndrome coronariana aguda, realmente ele vai degringolar um infarto ou alguma outra coisa nesse sentido. Então, no cenário da emergência da crise hipertensiva, a gente vai sim precisar reduzir com drogas parenterais esses níveis tensionais, porque senão essa lesão de órgão-alvo vai ter um desfecho pior ainda, tá? Então, eu queria que vocês passassem a entender isso. E o que nos preocupa aqui não é exatamente o nível tensional, mas é a existência da lesão de órgão-alvo, e daí sim essa pressão arterial passa a ser perigosa, porque o desfecho dessa lesão de órgão-alvo vai passar a ser pior, com mais mortalidade, por causa dos níveis tensionais elevados. Diferentemente disso, da emergência ou crise hipertensiva, a gente tem a urgência hipertensiva, que são níveis tensionais elevados, inclusive acima de 180 por 120, porém não necessariamente, sem lesão de órgão-alvo, sem sintomas que a gente possa correlacionar com alguma lesão de órgão-alvo. Muito importante que se diga que esse paciente que se apresenta na emergência, por vezes, com pressões de 180 por 120, sem lesão de órgão-alvo, não existe nenhum benefício na literatura da gente administrar medicação antipertensiva, tá? Parenteral, de jeito nenhum. Niprid, Tridil, beta-bloqueador, metoprolol, de jeito nenhum. Mas mesmo as medicações orais, não existe nenhum benefício comprovado. Quem quiser olhar lá na medicina baseada em evidências, né, existe na Cochrane, né, que é o principal repositório das revisões sistemáticas de literatura e mundo afora, tem uma revisão sistemática de literatura, se não me engano, de 2017/18, aonde você tem a evidência muito robusta ali de que a administração de medicações antipertensivas para pacientes com níveis tensionais elevados, sem lesão de órgão-alvo, não traz nenhum benefício, não muda desfecho nenhum. Eu sei que na prática, aí vocês devem estar se perguntando, poxa, professor, mas então chega um paciente com 180 por 120, assintomático, e eu vou simplesmente falar para ele que ele não tem benefício para tomar antipertensivo? Não é muito isso que vai acontecer na prática. A gente vai acabar medicando esse paciente porque existe ali uma demanda até social, afetiva, psicológica por parte do paciente para que seja administrada essa medicação. Mas para nós, como médicos e médicas, é importante que a gente entenda que isso não vai mudar nada na vida do paciente. Ele vai tomar ali o seu enalapril, captopril, o que quer que seja, né? A pressão vai cair, ele vai para casa, daqui a poucas horas ou no dia seguinte ele vai voltar a aparecer na emergência de novo com a pressão elevada, tá? Então a gente até pode dar medicação antipertensiva, mas tem que saber, né, que aquela conduta não vai mudar nada na vida daquele paciente. O que vai sim mudar alguma coisa na vida daquele paciente é a orientação, uma boa orientação, né? Esses pacientes são previamente hipertensos, em geral fazendo mau uso da medicação, então eles precisam ser orientados, né, sobre a importância de tomar suas medicações e até de retornar
né, ao ambulatório de clínica médica ou de cardiologia, até para ver se aquela medicação de fato é o mais adequado para aquele paciente que apareceu na emergência com a pressão elevada, né? Enfim, pode ser que ele esteja sim tomando as medicações, mas elas estejam inadequadas. Então, essa situação, né, da pressão arterial elevada sem lesão de órgão-alvo, a gente vai classificar como urgência hipertensiva em oposição à emergência ou crise hipertensiva, que é quando a gente tem a associação de níveis tensionais elevados com lesão de órgão-alvo. E, por fim, existe também uma terceira condição, chamada de pseudocrise hipertensiva, que é quando esse paciente se apresenta na emergência com pressão arterial elevada, porém, esse paciente não era previamente hipertenso. Em geral, está associado com condições psicológicas barra psiquiátricas, ansiedade, síndrome do pânico, estresse. Então, é aquela pessoa que acabou de ter, por exemplo, uma discussão muito acalorada, né, com um cônjuge, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, né? E aparece na emergência ali com agitação psicomotora, aí sim com cefaleia occipital, pressão arterial elevada e não tem histórico de hipertensão arterial sistêmica, né? Então isso a gente vai chamar de pseudocrise hipertensiva e nesse paciente a gente não dá medicação antipertensiva de jeito nenhum, né? A gente não vai dar medicação antipertensiva para quem não é hipertenso, né? Então, o que que você vai fazer com esse paciente? Calmar a pessoa, conversar, examinar, deitar essa pessoa num leito tranquilo ali do repouso da emergência e, eventualmente administrar medicação benzodiazepínica, né? E poucos minutos depois, 30 minutos depois, se você medir de novo a pressão arterial desse paciente, você vai ver que provavelmente ela vai estar normal. Então, temos três condições diferentes: emergência ou crise hipertensiva, urgência hipertensiva, pseudocrise hipertensiva. Na primeira, a gente precisa ser muito assertivo no tratamento, com medicações, inclusive parenterais endovenosas, porque senão esse paciente ele vai sim ter prejuízo, a lesão de órgão-alvo vai ser piorada por causa dos níveis tensionais elevados. A gente tem a condição de urgência hipertensiva, onde eu até posso fazer medicação nunca por via parenteral, por via oral, ciente de que não é isso que vai mudar alguma coisa na vida do doente, né? Aqui cabe sim a questão de uma boa orientação. E a gente tem uma terceira condição que não tem nada a ver com hipertensão arterial. Jamais a gente vai administrar medicação antipertensiva, que é a pseudocrise hipertensiva, que a gente vai dar um tratamento muito mais de suporte psicológico barra psiquiátrico, eventualmente com benzodiazepínicos. Então, seguindo um pouquinho adiante, então, o nosso paciente com pressão arterial elevada da entrada no pronto atendimento, né? Se for uma pseudocrise hipertensiva, a gente já falou o que fazer, né? O repouso da emergência, um local tranquilo, menos agitado, menos iluminado, conversar o paciente, examinar, deixar o paciente se acalmar e, eventualmente, dar ali um diazepam 5 miligramas, né, meio comprimido, um midazolam 7,5 miligramas, meio comprimido também, e tudo vai ficar bem com esse paciente, porque ele ou ela, na verdade, não é hipertenso, muito menos tem lesão de órgão-alvo, não é de antipertensivo que esse paciente vai precisar, certamente. Temos a situação da urgência hipertensiva, né? Aqui a gente comentou da possibilidade de dar a medicação hipertensiva via oral. Aqui estão algumas sugestões, o famoso captopril, 25, 50 miligramas, hidralazina, clonidina, uma ótima opção também, né, porque além de ser antipertensivo, é um leve sedativo. E uma boa orientação, perder um bom tempo ali com orientação sobre a importância desse paciente retornar às suas medicações ou retornar ao ambulatório para otimizar as suas medicações. E aqui, finalmente, né, aqui que a gente não pode falhar de jeito nenhum, né, o paciente com uma emergência ou crise hipertensiva, lembrando que aqui o principal, né, o que mais vai matar esse doente não é exatamente o nível tensional, são as lesões de órgão-alvo, mas nesse contexto, por existirem lesões de órgão-alvo, os níveis tensionais precisam ser reduzidos e de forma agressiva e com medicações endovenosas. Então, esse paciente, o que a gente vai fazer com ele? Que eu sempre falo, né, o MOV, né, quem assiste às minhas aulas está cansado de ouvir isso, o MOV. MOV vai de monitor multiparamétrico, oxigênio, catéter nasal ou máscara de Hudson, e o V vai de acesso venoso e também, junto com acesso venoso, solicitação de exames laboratoriais básicos. Então, deitar esse paciente com emergência hipertensiva no leito de repouso da emergência e move nele, monitor oxigênio e veia barra exames laboratoriais. Então, existem três medicações parenterais que a gente vai usar no paciente com crise hipertensiva. Apresento aqui para vocês quais são essas três e uma sugestão minha de como diluir isso, de como prescrever isso para a enfermagem preparar para a gente. A primeira delas, o famosíssimo Niprid, né, o nitroprussiato, vasodilatador arterial, muito potente, muito cuidado com o uso dele. Ele tá disponível para a gente aqui nesses frasquinhos, né, frasco ampola aqui, né,
que tem 2 ml, 50 miligramas aqui dentro. Ó. Então, a gente vai pegar uma ampolinha dessa, que tem 50 miligramas, vai diluir em 248 ml de soro glicosado, 5%. Fica uma solução com 250 ml, contendo 50 miligramas do niprid. Minha sugestão é que vocês comecem isso a 5 ml hora, dose baixinha, né? Ou, se vocês não tiverem acesso à BIC, né, a bomba de infusão contínua, usar o equipo de microgotas e também quem assiste minhas aulas sabe que eu estou cansado de falar isso, num equipo de microgotas, atenção com isso, 5 gotas por minuto equivalem a ml hora. Então, 5 ml hora ou 5 gotas por minuto num equipo de microgotas. Lembrando que o equipo precisa ser fotossensível no caso do niprid, tá? Aqui está dizendo, a gente vai falar um pouco mais à frente, evitar o uso do niprid no paciente com síndrome coronariana aguda, né, por ser um vasodilatador arterial. Existe o risco de acontecer essa condição do roubo coronariano, então você pode causar vasodilatação na circulação coronariana e vasodilatar, sobretudo, segmentos da circulação coronariana que estão sadios, que não estão estenosados, isquemiados. Então, você pode, na verdade, desviar sangue de uma área que já está sofrendo com isquemia para áreas saudáveis, né? Então, é o chamado roubo coronariano ou efeito Robin Hood às avessas, né? Então, evitar o uso do niprid no doente coronariopata agudo, na síndrome coronariana aguda. Existe o tridil, tá? O tridil é a nitroglicerina, o mecanismo de ação é o mesmo do niprid, mas, curiosamente, enquanto o niprid vai agir na circulação arterial, vai ser eminentemente um vasodilatador arterial. O tridil, por outro lado, vai vasodilatar principalmente o sistema venoso, então vai venodilatar, vai aumentar a venocapacitância, né? Isso é especialmente bom em quadros congestivos, como edema agudo de pulmão, por exemplo, e também o infarto agudo do miocárdio. Como é que a gente vai preparar isso, né? A gente também tem dentro de uma ampola de nitroglicerina de tridil, também temos 50 miligramas, igualzinho o niprid, porém a ampola tem 10 ml. A gente também vai diluir em soro glicosado 5% e também vai diluir para um total de 250 ml. Então, aqui vão ser uma ampola de tridil mais 240 ml de glicose, soro glicosado. E é uma droga muito menos potente do que o tridil, basicamente porque vasodilata o sistema venoso ao invés do sistema arterial. E então, por isso, a margem terapêutica é muito maior, né? A margem de segurança e a faixa terapêutica, perdão, a faixa terapêutica e a margem de segurança são muito maiores. Então, minha sugestão é que vocês comecem de 5, olha só como a margem terapêutica é grande, ó, e a faixa de trabalho também é muito grande, de 5 até 60 ml hora, ou no equipo de microgotas, 5 a 60 gotas ou microgotas, né, por minuto, né? Tá faltando isso aqui nesse slide. E preferência, como eu já tinha comentado antes, na síndrome coronariana aguda e nos quadros congestivos, como por exemplo aí, ó, um quadro congestivo que aparece muito na emergência hipertensiva, o edema agudo de pulmão hipertensivo. Por fim, a terceira e última droga venosa, endovenosa, importante no tratamento da crise hipertensiva é o beta-bloqueador. Me refiro especificamente aqui ao metoprolol, é o Seloken, é o metoprolol. A ampola tem 5 ml, 5 miligramas. A gente vai fazer a ampola inteira em bolos, tá? Vai pegar 5 ml, uma ampola, e vai mandar a bala na veia do paciente em bolos, podendo repetir de 10 em 10 minutos até um total de 4 ampolas, ou seja, 20 miligramas. Tá? A gente vai especialmente procurar o beta-bloqueador na crise hipertensiva, junto com o tridil na síndrome coronariana aguda, né? Lembrando lá, quem também assistiu já às minhas aulas, meus workshops sobre síndrome coronariana aguda, sabe que a gente fala lá do Monab, né? Onde o N vai de nitrato, tá aqui o tridil, nitrato, né? E o Monab, o B, vai de beta-bloqueador. Então, o metoprolol vai ser especialmente interessante na crise hipertensiva associada à síndrome coronariana aguda e também na dissecção aórtica. Na síndrome coronariana aguda, junto com a nitroglicerina, o tridil, na dissecção aórtica, junto com o nitroprussiato, o niprid. Evidentemente que beta-bloqueador a gente vai evitar em paciente com asma, né? Pode piorar a situação de asma. E a gente também tem que ter um cuidado especial com o uso de beta-bloqueadores em pacientes em uso de medicações hiperestimulantes adrenérgicos, como cocaína, tem aqui o êxtase também, né? Que esses pacientes podem ter uma liberação adrenérgica, né, tão agressiva, tão importante, que se você simplesmente vai lá e bloqueia o receptor beta, você deixa os receptores alfa livres, né? Então, esse paciente pode responder a uma administração de metoprolol, por exemplo, fazendo um pico hipertensivo absurdo, né? Então, cuidado com metoprolol no paciente suspeito de estar usando estimulantes como cocaína e também no paciente asmático.
Então, a gente pode resumir aqui, ó, vou começar pela parte de baixo do slide, né? Então, são situações diferentes de crises hipertensivas, né? Onde as lesões de órgão-alvo são distintas. Então, o paciente com síndrome coronariana aguda e crise hipertensiva, preferência aqui pela nitroglicerina e beta-bloqueador. Paciente com edema agudo de pulmão, aqui o número 4, também é nitroglicerina, mas nesse caso a furosemida, né? O estado congestivo. Aqui o paciente com dissecção aguda de aorta, nitroprussiato com beta-bloqueador de novo, e o paciente com AVE, nitroprussiato com hidralazina, dois vasodilatadores arteriais. Olha que interessante essa combinação aqui. E o paciente em uso de cocaína, drogas estimulantes, a gente não pode usar beta-bloqueador, preferência aqui pelo tridil, ou a hidralazina, ou a clonidina, ou uma combinação de tudo isso. Gestantes, a gente não vai falar sobre isso hoje, fica para um outro momento. Outro alvo interessante, outro objetivo importante nosso aqui nesse paciente, né, é como e com que intensidade reduzir a pressão arterial num paciente com emergência, com crise hipertensiva. Então, o mais recomendado hoje em dia é uma redução na primeira hora em 25% da pressão arterial. Então, cuidado com essas reduções muito abruptas, né, na pressão arterial. Então, 25% do valor tensional na primeira hora, com o objetivo de chegar em 160 por 100, né, em até 2 a 6 horas da admissão desse paciente. E a normalização da pressão arterial só 1 a 2 dias depois, 24 a 48 horas depois. Então, esse é o nosso alvo. Observe que esse alvo ele é incompatível com coisas que a gente fazia antigamente, como, por exemplo, quem é mais antigo aí, né, como é o meu caso, que só eu sou mais antigo aqui, acho que a Tatiana também, né, que está escutando a gente aí, chegou a ver muito na emergência o uso do Adalat sublingual, né, e também captopril sublingual. Observem que o uso dessas medicações é incompatível com essas metas atuais, né, porque baixam a pressão arterial de uma forma muito abrupta, né? Então era isso que a gente queria falar hoje aqui. Isso é o que eu tinha para falar para vocês hoje sobre crise hipertensiva. Curiosamente, olha que coisa engraçada, é muito mais usual, né, as pessoas quererem dar remédio para quem tem uma urgência hipertensiva e segurarem a mão, ficarem receosas de tratar de forma agressiva o paciente que chega lá hipertenso e com síndrome coronariana aguda, né? Olha que contrassenso isso, né? Então, aonde a gente deveria ser mais agressivo é onde as pessoas hesitam, né? E aonde a gente não precisa ser nada agressivo, as pessoas querem realmente entupir o paciente de remédio, né? Explicação para isso, para mim, é muito evidente, né? Porque o doente que tem uma crise hipertensiva é um paciente crítico, né? E a maior parte dos médicos jovens e internos, estudantes de medicina, tem receio, né, de lidar com um paciente crítico. Daí decorre toda essa minha atividade aqui no digital, né? Então, na verdade, a emergência hipertensiva é onde a gente deveria ser mais agressivo no tratamento. E não é isso que acontece na maioria das vezes, ok?